vamos dar continuidade ao nosso tema, que é os 25 artigos de religião do metodismo histórico. E hoje vamos começar a falar sobre o artigo de número 1 do metodismo histórico. Mas gostaria de lembrar algumas coisas que considero relevantes. Porém, antes vamos ler a palavra de Deus na primeira carta de João, o capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo de número 7. A palavra de Deus nos diz: porque são 3 os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. A palavra de Deus afirma que estes 3 são um. Então hoje, quando vamos falar sobre o artigo número 1, que é a Santa Trindade, estaremos abordando esse tema a partir daquilo que nos diz a palavra de Deus. E eu gostaria de relembrar o que falei aqui na semana passada, como já vimos no programa da semana passada, né? Em 1552, o Congresso da Inglaterra decretou os 42 artigos de religião sob a orientação do arcebispo protestante da Igreja Anglicana, Thomas Cranmer. O arcebispo Thomas Cranmer quis excluir, assim então, criando os 42 artigos, todas as crenças da Igreja Católica Romana e medievais que não tinham bases na Bíblia, né? Na palavra de Deus. E assim então, ao mesmo tempo, preservar a Igreja inglesa na crença da Igreja Universal, ou seja, a Igreja de Jesus Cristo, corpo do Senhor Jesus. Portanto, os 42 artigos, eles não são um credo da Igreja Anglicana, ou aquilo que eles confessam, né, na sua fé, mas é uma conservação na fé bíblica da Igreja Universal de Cristo. Tudo está aqui na palavra de Deus e é o que nós vamos começar a mostrar a partir do programa de hoje. Os 42 artigos, eles dão base para os 39 artigos que surgiram depois, e foram desses 39 artigos que John Wesley assim então criou os 25 artigos de religião. John Wesley era um pastor anglicano e preparando e organizando o movimento metodista para guiar doutrinariamente a Igreja Metodista Episcopal, que na Conferência de Baltimore, em Maryland, fora fundada em dezembro de 1784. E ele então copiou na íntegra os 25 artigos de religião dos 39 artigos de religião usados pela Igreja Anglicana. Copiou na íntegra. Vale a pena destacar que John Wesley ele não tinha nenhum problema doutrinário com a Igreja Anglicana, mas com a fé secularizada e sem vida que existia no meio dos anglicanos. Segundo o seu conceito, faltava experiência com Deus e por isso ele criou esta comunidade ou irmandade chamada metodista dentro da própria Igreja Anglicana.
E assim então, John Wesley, ele omitiu 14 artigos que estavam lá dentre os 39, por isso a Igreja Metodista tem 25 artigos de religião. Por entender que esses 14 artigos não tinham bases bíblicas suficientes para que pudessem ser úteis para os metodistas. Então, John Wesley entendeu que os 25 artigos têm a base na Palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. E os demais, os 14 que ele omitiu, ele não vê essa importância e nem essa base bíblica, e por isso não seria útil para nós metodistas. Os 25 artigos de religião do metodismo histórico, então, se tornou uma base tradicional, bíblica e importante para manter o movimento metodista a salvo de heresias que se propagavam na época. E infelizmente até hoje se propagam muitas destas heresias, e é por isso que nós precisamos de entender e estudar as doutrinas, e especificamente da Igreja Metodista, da qual somos membros e servimos ao Senhor Jesus. E entendendo e estudando essas doutrinas, hoje nós começamos na nossa primeira doutrina dentro dos 25 artigos, o artigo de número 1, da fé na Santa Trindade. Por isso lemos o texto bíblico que afirma que os três são um. Segundo o professor Duncan Alexander Riley, os artigos de 1 a 4 da resposta, ele dá a resposta à igreja cristã à pergunta que se fazia na época e que nós podemos também fazer hoje: quem é Jesus Cristo? E o artigo 1, 2 e 3 e 4 vão responder esta pergunta. Hoje nós vamos ver que Jesus é um Deus trino e triuno, e que estava com Deus lá na criação, enquanto Criador da humanidade, do universo, da terra, do ser humano, da natureza, que estava também encarnado e que morreu por nós, pelos nossos pecados, na cruz do Calvário, morrendo a nossa morte para que possamos viver a sua vida, e que também está no Espírito Santo, porque ele disse que iria para junto do Pai, mas não nos deixaria órfãos, enviaria o Espírito Santo, o Consolador. Na realidade, essa pergunta ela tem pelo menos duas ramificações principais. A primeira, quem é Jesus em relação a Deus Pai? O que se pensava na época que Jesus era inferior a Deus Pai, portanto não poderia também ser Deus. Mas não é verdade, como nós vamos verificar. E quem é Jesus em relação a si mesmo? Como ele pode ser Deus se ele é humano, se ele sofre, se ele come, se ele chora, se ele sente dores? E nós também observamos que a humanidade de Jesus, ela revela a sua divindade. Porque Jesus era 100% humano, ele também foi 100% Deus. A sua humanidade não tira a sua divindade, e nem a sua divindade a sua humanidade. Isso até serve de exemplo para nos mostrar que, como Jesus venceu, eu também vou vencer, você também vai vencer. Aliás, a Bíblia, a Palavra de Deus, afirma que nós somos
mais do que vencedores e vencedoras em Cristo Jesus. Então a primeira pergunta tem a ver com a Santíssima Trindade, né? Quem é Jesus em relação a Deus Pai, que é o que nós vamos ver hoje. Tem a ver com a Santíssima Trindade. E a segunda pergunta, quem é Jesus em si mesmo, ela já foi respondida nos dois primeiros concílios que existiram na história da Igreja cristã. O primeiro concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, e o segundo concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo, já responderam esta pergunta, e a resposta do concílio de Nicéia e do concílio de Constantinopla foi a seguinte: Jesus Cristo é plenamente Deus, a segunda pessoa da Trindade, ao lado de Deus Pai e do Espírito Santo. Jesus Cristo é plenamente Deus. As testemunhas de Jeová não creem assim. Elas não creem que nem Jesus é Deus e que o Espírito Santo é uma força ativa. Mas elas estão equivocadas, porque o concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, e de Constantinopla, 381 depois de Cristo, afirmaram: Jesus Cristo é plenamente Deus. E é a segunda pessoa da Trindade. É o que nós acabamos de ler em 1 João, capítulo 5, versículo 7. O Pai, a Palavra e o Espírito. A Palavra é o Verbo. E no Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele veio e habitou entre nós. Quem habitou na humanidade? Jesus. Jesus era o Verbo que estava com Deus. Lá em Gênesis, quando disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ou quando o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e ali também foi invocada a Trindade. Jesus é plenamente Deus, né? E a segunda pergunta, a igreja afirmou a sua crença na encarnação. Note só, preste atenção, não confunda a palavra encarnação com reencarnação. Reencarnação é espiritismo, nós não cremos em reencarnação. Mas encarnar é Deus se tornar homem. E isso aconteceu quando Jesus esteve aqui, né? A saber, Jesus é uma pessoa que possui duas naturezas completas: a natureza humana e a natureza divina. Quando Jesus veio e encarnou, ele manifestou a natureza humana, mas ele era Deus porque fazia coisas que ninguém fazia ou pode fazer. Por isso, ele também é Deus, ele é Deus e homem. E essa foi então a solução definitiva que o quarto concílio na história da igreja, o concílio de Calcedônia, em 451 também definiu assim ou dessa forma. Portanto, os artigos de 1 a 3 colocam nós metodistas na tradição do cristianismo histórico, e que inclui não apenas as igrejas protestantes, mas também a igreja ortodoxa e a igreja católica romana, porque a igreja católica romana também crê na Trindade. A igreja ortodoxa também crê na Trindade. Talvez você diria, mas bispo, por que então a igreja católica romana tem tantos erros? É verdade, ela tem tantos erros, mas ela também tem algumas coisas que estão corretas de acordo com a tradição da história da igreja. Nem tudo é errado ou equivocado, né? Então, semana que vem nós entramos aí, né,
no estudo do artigo 1 de religião do metodismo histórico, dando ainda essas explicações que trabalhamos nessa noite. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos por esta noite, quando continuamos no estudo do artigo de número 1, da fé na Santa Trindade, e depois desses detalhes nós te louvamos, te glorificamos, porque a tua palavra, ela nos revela que Deus se manifestou como Pai na criação, em Gênesis, como Filho quando morreu a nossa morte no Novo Testamento, para que possamos viver a sua vida, mas não nos deixou órfãos e por isso ele se manifestou enquanto Espírito Santo. E hoje está comigo aqui, está com este irmão, com esta irmã na sua casa. Então abençoa esta vida, derrama o teu poder, a tua graça e a tua vitória, em nome de Jesus. Amém.